Se a primeira semana foi uma montanha-russa, então esta segunda semana não deixou nada a desejar. Mais uma Earnings Week, onde várias empresas entraram na lista negra do mercado, e eu vou-te mostrar no vídeo de hoje porque é que algumas delas não deviam ter entrado. Estamos aqui no painel dos earnings, onde podemos ver quais é que foram as empresas que reportaram earnings de 3 a 9 de agosto. E como refiro sempre, esta aplicação que eu estou a usar chama-se Qualtrim e é do youtuber americano Joseph Carlson. Deixo o link na descrição caso queiram visitar. Começando com a segunda, vamos ver apenas os earnings a Palantir, que foram muito bons. Depois terça, vamos passar assim rápido pela AMD, e na quarta, que pelo menos foi mais interessante para mim, porque tem 3 empresas no meu portfólio, Uber, Meli e Duolingo. Quinta-feira vamos ver os da SpaceX e sexta-feira não houve nada especial. Então começando pela Palantir. Para quem não sabe o que é a Palantir, a empresa, é uma empresa muito recente, americana, que basicamente constrói plataformas para outras empresas, seja governamentais ou não governamentais, constrói plataformas para análise de dados, para tomada de decisão, utilizando principalmente a inteligência artificial. Passando já aqui um bocado à análise dos earnings, conseguimos esperar que bateram as expectativas, seja nos earnings per share ou na receita, o que levou a um aumento de 30%. Mas há que notar que esta empresa é uma empresa que flutua muito. Já conseguimos ver que já até nos últimos earnings subiram 17%. Analisando aqui mais a fundo os earnings, conseguimos ver alguns dados muito interessantes, como por exemplo, revenue a crescer 150% ao ano, Rule of 40 a subir 155%, não, subir para 155%. O que é que isto é? Ou seja, esta regra faz com que a divisão entre o crescimento dos earnings a dividir pelo crescimento do revenue seja maior que 40%. Neste caso o deles é 155%. Quer dizer que a empresa cresce organicamente. Tem também aqui uma coisa muito interessante, que é Remain Payment Obligations. Está a cerca de 1.400 milhões de dólares, o que dá uma expectativa de como vai ser a receita já no futuro, a curto prazo. Temos também um outlook para o próximo trimestre de crescer 12% em apenas um trimestre. Mas o que eu achei mais interessante nem sequer foram estes valores, apesar de serem incríveis. O que eu achei mais interessante foi algo à parte do financeiro. Mas antes disso, também conseguimos reparar que aqui, na letter to shareholders, mencionam que o negócio basicamente duplicou em 12 meses. Ou seja, o que eles faziam de revenue há um ano atrás, eles fazem isso agora em earnings, em lucro. Então é absurdo o que esta empresa está a fazer. Mais aqui é a mesma coisa. É absurdo. O que eu achei mais interessante é algo que até pode revolucionar um bocado a indústria da inteligência artificial, que é a forma de pagamento. Ou seja, a Palantir está a dizer aqui que eles não são pagos por cliques, ou por tokens, ou por chats, como é Gemini, ChatGPT, Cloud. É sim por produtividade, por resultados. Ou seja, o preço que tu pagas pelo produto da Palantir não depende de quanto usas, mas sim dos resultados que retiras dele. Então isso também significa que eles têm muita confiança no produto deles e que realmente resulta. E eu acho que isso também passa um bocado de confiança para os clientes, e é por isso que eles estão num crescimento enorme, já há imenso tempo. Porque eles vão pagar pelo resultado, não vão pagar para usar mais uma ferramenta. E outra coisa que eu achei muito interessante foi o facto de eles terem mencionado e terem usado muitas vezes que o mais importante para eles é a privacidade. E depois na semana passada termos falado que a Apple está a sofrer um bocado por causa da sua estratégia de privacidade. Mas a verdade é há aqui uma grande diferença. Porquê? Porque por causa da privacidade, a inteligência artificial da Apple, que é a Siri, sofreu consequências, ou seja, é muito mais fraca que os seus rivais. Aqui é diferente. A privacidade aqui é essencial, porque assim, acho que até foi o próprio Alex Karp que disse, que é o CEO, um dos CEOs da Palantir, que disse assim: vemos agora as empresas a vender o seu data, a sua informação confidencial por preço muito barato só para terem acesso à inteligência artificial. Na Palantir não é assim, a plataforma é completamente privada. Então, uma empresa que nesse caso seja cliente, queira usar a plataforma da Palantir e inteligência artificial, não vai ver os seus dados a serem usados para treinamento e depois pode ser usada por outro tipo de pessoas. Ou seja, eles vão ter a confidencialidade e vão poder partilhar à vontade os seus segredos, porque ninguém vai ter acesso. Então isto é muito importante, porque podemos pensar que é um bocado sem sentido, digamos assim, porque é que a Apple sofre consequências por também priorizar a privacidade e a Palantir não. Porque neste caso a Palantir, ao querer
a privacidade máxima, não está a fazer com que a sua inteligência artificial seja mais fraca que as seus concorrentes. Então, resumindo, os earnings da Palantir foram muito bons, mas apesar disso, o valor atual deles é muito caro para alguém que pensa a longo prazo para ter um portfólio. Agora, passando para terça-feira, temos os earnings da AMD, que foram muito bons. No entanto, houve uma queda significativa de 7% após os earnings, mas foi mais como, digamos, para ajustar o preço e não porque foram maus os earnings. E agora, olhando para os earnings, só queria deixar duas notas dos earnings da AMD. Foram dentro do esperado, um bocadinho acima, mas há duas coisas interessantes que eu achei interessantes nestes documentos. Primeiro, o gaming business cresceu 31%. O que é que isso leva? Leva a crer que o segmento está a ficar mais fraco, mas é apenas momentâneo. Porquê? Porque é o final do ciclo das consolas, seja PlayStation, seja Xbox. Já lançaram há muito tempo a última gama e agora estão numa fase de já pensar no próximo, assim como os clientes. A maior parte das pessoas que querem uma PlayStation ou querem uma Xbox já quase todos têm a nova geração. Então agora estamos mais numa fase de construir uma nova ou esperar pela nova geração. Então é por isso que este segmento está em queda, mas que, como tudo indica, vai ser acelerado a partir do momento em que lançarem as novas consolas. Mas o que eu achei ainda mais interessante está relacionado com o seu segmento de data centers, que duplicou num ano. Também é mencionado aqui pela Lisa Su, CEO, que os data centers mais do que duplicaram em um ano. E a procura pelo modelo EPYC da AMD acelerou. Ou seja, isto pode significar que ainda vai crescer ainda mais rápido neste próximo ano ou nos próximos 2 anos. É muito interessante porque a Nvidia e a AMD sempre tiveram uma concorrência já desde os computadores, mas que nos últimos anos tinha sido completamente aniquilada pela Nvidia. Já ninguém falava da AMD muito tempo. Toda a gente sabia que a Nvidia era a grande vencedora da inteligência artificial, dos data centers. No entanto, vemos aqui que a AMD está claramente a entrar na corrida e que os data centers da AMD também são reliable por grandes empresas. E neste momento até estamos a ver uma expansão e um ganho de market share por parte da AMD. Então é muito interessante ver esta parte porque, para quem considerava que a Nvidia era o grande player, já vemos vários outros conquistarem terreno. No entanto, continua a Nvidia a ser o grande player, efetivamente, e o que tem maior market share, mas é interessante porque, para quem já conhecia a AMD dos tempos de gaming, como eu já conhecia, então ver esta luta, acho que faz lembrar um bocado os velhos tempos, não é? E é basicamente tudo o que eu tenho a dizer sobre esses earnings da AMD. No entanto, até em termos de valorização, é uma empresa que está super valorizada, porque também está super na moda. Então, tanto como a Palantir como a AMD são grandes empresas, mas que no momento, para um portfólio de longo prazo, não compensa as ter. Passando agora para quarta-feira, é o dia mais interessante, como eu tinha dito, e antes de abrir o mercado, o Uber reportou earnings, onde conseguimos ver que, tanto nos earnings per share como na receita, não bateram a estimativa do mercado e por isso tiveram uma queda de 6%. Mas eu vou te dizer agora que uma das empresas que entrou na lista negra foi a Uber e que eu acho que não faz sentido nenhum, porque foram muito bons earnings e vamos ver agora. Olhando aqui para os earnings, eu tirei algumas anotações que eu achei muito interessantes. Começando aqui já por uma frase dita pelo CEO, que eles adicionaram mais utilizadores novos agora, nos últimos 12 meses, do que nos últimos 5 anos. Então isto mostra também uma aceleração no crescimento dos utilizadores na plataforma. E o que é o mais importante, basicamente, para este tipo de negócios? Temos também de ter cuidado, porque é verdade que os earnings per share não bateram expectativas, mas isso é excluindo o benefício único de 1.6 bilhões foi um benefício que receberam neste trimestre. E efetivamente está correto excluí-lo, não faz sentido porque foi uma coisa única, não tem nada a ver com o negócio. Mas olhando assim, sem olhar ali atrás, podíamos pensar que bateram os earnings per share, mas não, foi só por causa de um benefício único. Depois, puxando aqui para baixo, uma das coisas que eu achei negativa foi o não crescimento do mobility, do segmento, mas que ao mesmo tempo, olhando um bocado mais para baixo, aqui, onde vemos no operating income, que esse segmento cresceu 30%, basicamente. Ou seja, o que significa aqui é que simplesmente ficou muito mais lucrativo. Ao fazer as mesmas viagens e a receber o mesmo, mas lucrar mais 30% do que antes. Então,
isto mostra que a Uber está muito mais eficiente, pelo menos, aliás, podemos ver que é em basicamente todos os segmentos, tirando aqui no The Freight, que mesmo no The Freight aumentou a porcentagem de operating income, que significa que a empresa toda no geral está mais eficiente, o que é muito positivo, apesar de, em termos de revenue, o segmento não ter crescido, que por mais eficiente que possas continuar a ser, há um teto, então é importante também crescer o revenue. Como tínhamos falado, a nível de revenue também ficaram abaixo das expectativas que o mercado colocou para eles, mas isso foi por causa de, e como estamos a ver aqui, o revenue cresceu 11%, mas foi impactado por 1,1 bilhão de dólares devido a uma mudança no business model no UK, United Kingdom. Porquê? Porque aconteceu lá que os motoristas lá mudaram alguma mudança na legislação de lá, em que fez que os motoristas agora fazem parte efetivamente da empresa e não são apenas contratados exteriormente. Então tiveram de fazer algumas mudanças ao business model que provocou esta desaceleração. No entanto, isso é momentâneo, assim como também aquele vencimento dos earnings per share é momentâneo e devemos tirar. Este 1,1 bilhão de dólares é momentâneo e também devemos tirar. Considerando isso, aí o revenue ia bater as expectativas. Eu não sei quanto, não fiz a conta, mas sei que ia bater as expectativas. Antes de passar ao mais importante, só quero mencionar que eles chegaram pela primeira vez a gerar 10,1 bilhões em free cash flow, o que isto dá uma almofada de ar fresco para a empresa para poder investir. Então o que eu achei mais interessante nestes earnings foi a analogia dos veículos autónomos com a inteligência artificial. Como sabemos, os veículos autónomos é a maior tese contra o business model da Uber. A Uber não produz veículos autónomos, vai estar dependente de acordos com empresas terceiras para ter acesso a veículos autónomos. Então, é como eles dizem, o que vai acontecer na sua indústria vai ser parecido com a evolução que aconteceu na indústria da inteligência artificial, em que no início apenas havia 2 ou 3 modelos de inteligência artificial e que toda a gente pensava que iam ser os donos, mas não são. Agora há imensos modelos específicos para determinadas tarefas, sejam americanos, sejam chineses, e que não é um verdadeiro mote, é basicamente usas a que te convém, a que executa melhor a tua tarefa. Então aqui o que basicamente estou a dizer é isto, que os veículos autónomos, tu não vais ter uma preferência pelos veículos autónomos da Tesla ou da Waymo, não, tu vais escolher o melhor que é para ti. Se calhar vais precisar de um determinado veículo numa situação específica, se for numa situação num terreno mais duro, mais difícil. Agora se for, por exemplo, para andar na cidade, qualquer um vai conseguir. E é basicamente isto. E é o que eles dizem aqui. Porquê que eles são importantes? Eles podiam basicamente construir veículo autónomo e depois todas as pessoas usavam, não precisavam da Uber no meio. Mas a verdade é que eles precisam de gente. E é o que eles dizem aqui. Building a great autonomous driver is one part of building a successful autonomous business. Eles precisam de procura. Precisam de já a plataforma da Uber, que já é utilizada por milhões e milhões de pessoas, para facilitar a procura pelos seus veículos. Porque estar a criar agora uma comunidade em volta desse carro não faz sentido. E é uma tarefa super difícil. Por isso que eu acho que a Uber, assim como a Meta foi há 2 semanas atrás, as grandes oportunidades deste mercado nestes earnings. E como vais ver a seguir, vai ter ainda mais 2. Mas antes de continuar, gostava de pedir 2 coisas: like e subscrever. Isto porque é a única forma de eu perceber se realmente gostaram do vídeo ou se retiraram alguma coisa de valor. E agora continuamos para o vídeo. Passando agora para depois do fecho do mercado, tivemos os earnings da Melon e do Link. Mas começando pelo da Melon, eu acho que foi a coisa mais absurda que aconteceu na semana passada. Foi a Melon, porque bateram a receita e bateram os earnings per share comparado com as estimativas do mercado, e mesmo assim caíram 5%. E não aconteceu nada de alarmante, sem ser algo que já estava planeado, já é a sua estratégia. Então até podemos ver aqui o consenso dos analistas como compra. É uma empresa muito boa e vamos ver agora. A única coisa de alarmante, e que não é alarmante porque eles já vinham mencionando isso há muito tempo, que eles estão numa estratégia de expansão, e podemos ver aqui em cima que quase tudo está a crescer acima de 50%. Para uma empresa da dimensão da Meli a operar na América do Sul é muito absurdo. Só que efetivamente houve uma compressão de margens, mas que já é planeada. A estratégia é essa: eliminar lucros a curto prazo ou rescindir lucros a curto prazo para
expandir e no longo prazo obter ainda mais lucros. Eu acho que os únicos números efetivamente negativos foi aqui a deceleração na Argentina para 38%. Isto é explicado por fatores macroeconómicos, nem sequer é nada relacionado com a empresa, mas também é o risco de investir em algo na América do Sul. E outra coisa, que não é negativo, mas parece ser algo negativo, é a diminuição no lucro nos credit cards, que é o que diz mesmo NIMAL, que é Net Interest Margins After All Losses. Só que os custos que acrescentaram neste trimestre são únicos. Porquê? Porque houve um lançamento de 2,6 milhões de novos cartões, comparado a 1,6 milhões no ano passado. Então é normal, porque eles têm que fazer provisões para esses cartões para os clientes sentirem-se seguros, não é? É obrigatório para os bancos acontecer essas provisões. Então é normal. Other loans conseguimos ver que aumentaram, não foi muito, não foi nada significativo, mas para uma empresa de fintech estes números são muito bons. E aliás, os credit cards vamos ver que no próximo trimestre vão voltar a subir, porque o lançamento foi único. Ou se não voltar a subir é porque lançaram ainda mais cartões, o que significa que mais gente está a usar. Aqui está mais uma prova de como é verdade que quase todos os segmentos estão a crescer cerca de 40 a 50% sem ser a Argentina. Fatores macroeconómicos. E outra coisa que eu queria deixar claro é temos de ter cuidados ao avaliar a empresa, ao nível de preço, porque se formos ver, parece que eles estão a um valor de 10% a ação comparado com o free cash flow deles. No entanto, o dinheiro em caixa deles é falso, a maior parte dele, porque é de pessoas que usam os seus credit cards, então não é bem deles, eles não podem utilizá-lo para investimento. Então, retirando o valor das pessoas, a empresa está com 0,92% comparado com o valor da ação. É preciso ter esse cuidado. A última coisa que eu queria mencionar destes earnings da Meli foi o facto de eles terem falado muitas vezes em engagement e no seu ecossistema. O que mostram os dados é que o crescimento comparado entre pessoas que raramente usam a aplicação e as pessoas que estão dentro do ecossistema, seja na parte fintech, seja na parte comercial, é absurda. Uma pessoa que entra dentro do ecossistema gasta o triplo de uma pessoa que faz apenas compras únicas de vez em quando. Então é por isso que esta estratégia de expansão é muito importante. Porque neste momento nós vemos um crescimento enorme nas pessoas a entrar no ecossistema, Meli Plus. Isso é muito bom porque isso significa que essas pessoas são as que realmente interessam para o negócio. Por isso é que esta expansão, não sei quanto tempo vai durar, mas a verdade é que está a resultar. E a verdade é que quando uma empresa diz que está a expandir, não devemos esperar grandes lucros a curto prazo, mas sim devemos esperar expansão. E é o que eles vão entregar, expansão, expansão, expansão. Então, não devemos ter um sentimento negativo pelos lucros estarem a cair, mas sim mais confiança porque a estratégia está a resultar. E é por estes motivos que eu acredito que a Meli está a um preço muito atrativo no momento para o portfólio. Mas passando para a última ação, empresa de quarta-feira, vamos passar aqui para o Duolingo, que é a empresa mais odiada, mais adorada, não sei de que lado estás, mas eu tenho esta empresa no portfólio e acho que é muito boa empresa. Então vamos analisar aqui os earnings. Apesar de terem batido as expectativas, vemos que também entraram na lista negra do mercado porque caíram de 10%. Mas atenção, também o Duolingo é uma empresa mais pequena, é uma empresa mais volátil, então já é um bocado normal estas variações depois dos earnings da Duolingo. Mesmo assim, eu não acho que foram maus earnings, acho que foram bons earnings e nós vamos ver porquê. Assim como a Meli, assistimos a uma diminuição das margens no Duolingo, como podemos ver aqui. E, assim como a Meli, estou numa estratégia de expansão, ou seja, no momento estou a sacrificar lucros para mais tarde ter uma base de utilizadores muito maior do que se focassem em lucros agora, para no longo prazo aguentarem-se com muita mais facilidade. E podemos ver aqui nos Daily Active Users com um aumento de 23%. Está, é como dizem aqui, a estratégia de priorizar o aumento de utilizadores e a qualidade de ensino. Também outra coisa muito interessante, que também junta ao facto da qualidade do ensino realmente estar melhor, é que o churn, que é tipo, depois de uma pessoa utilizar a aplicação, a probabilidade dela sair diminuiu 1%. Ou seja, 84% das pessoas que usam Duolingo continuam a utilizar Duolingo.
A aplicação, é por causa disso que a aplicação é tão diferente. Uma aplicação que parece simples, parece super replicável, há imensos mecanismos super complexos por trás da aplicação que permitem as pessoas ficarem, não é viciadas, porque eu diria que se calhar até um vício bom, é num sentido de tentar ajudar, tentar aprender, fazer aprender alguém uma coisa interessante como xadrez, como uma nova língua. Então acho que isto é uma coisa muito interessante e uma coisa completamente nova. Também assistimos a um momento único, foi um reviver do streak, que para quem não sabe, o Duolingo funciona como o maior número de dias que for lá seguidos é corresponde ao teu streak, ou seja, esta pessoa foi aqui 72 dias seguidos e havia pessoas que perderam esse streak e depois, num dia, em junho, deu a possibilidade de reviver o seu maior streak e cerca de 15 milhões de pessoas voltaram. Já pessoas que estavam com streaks menores e pessoas que nem sequer voltaram a usar o Duolingo. 8 milhões de pessoas que não usavam o Duolingo e voltaram a usar. Mas o maior problema que o Duolingo tem não está nos números. Está assim numa tese que existe já há muito tempo, que é os softwares vão acabar porque a inteligência artificial consegue replicar. Então, olhando para o Duolingo, parece ser uma aplicação que facilmente pode ser replicada pela inteligência artificial. Mas como podemos ver aqui, eles até publicam sempre aqui The Green Machine, que é basicamente um livro sobre a cultura do Duolingo e porque é que esta aplicação é tão complexa. Esta aplicação foi desenhada milimetricamente e foi testada de todas as maneiras para perceber qual é que é a melhor forma de ensinar uma pessoa sem que seja aborrecido. Então, neste livro eu achei muito interessante porque fala desde o início do nascimento do Duolingo, como é que eles pensaram, como é que eles decidiram, quais é que foram as decisões que tiveram de tomar, como é que criaram, o que é que tinham que fazer e qual é a sua cultura principalmente. E eles falam muito sempre aqui de priorizar a aprendizagem e nunca os lucros. Se tiverem de abdicar de dinheiro para a aplicação melhorar, eles vão abdicar sempre, porque foi sempre assim a sua cultura. Por isso é que eles testam e nós nem notamos, porque são pequenas melhorias, mas que compounding resultam em resultados fantásticos. Mas o que eu achei mais interessante foi aqui nos personagens que criaram. Como toda a gente sabe, as personagens são, digamos, icónicas, são muito fortes. Então, estas personagens têm um significado, cada uma delas, que é transmitir emoção à aprendizagem. Eu acho que é o maior fator para a aprendizagem não ser aborrecida. E é como diz aqui, principalmente na era de AI Learning Tools, trazer aquela emoção, trazer aquela conexão à pessoa é fundamental e é algo que a inteligência artificial não consegue replicar. E é por isso que eu acho que, assim como a Meli, o Duolingo também é uma boa oportunidade, apesar de ser uma oportunidade mais arriscada, porque é uma empresa mais pequena e mais volátil. Passando agora para a quinta-feira, tivemos os earnings da SpaceX. E como podemos ver, bateram as estimativas dos analistas. No entanto, houve uma queda de quase 15%. Isso tudo porque a previsão do CAPEX foi maior do que esperado. E como vamos ver agora, há coisas muito interessantes a acontecer no mundo da SpaceX. Passando aqui algumas anotações que eu tenho da SpaceX sobre esses earnings, reparamos aqui logo num backlog de 14 bilhões, o que dá uma estabilidade para o curto prazo de mais ou menos como vai ser os rendimentos. Depois, a aquisição da plataforma Cursor, que é um IDE para programação por 60 bilhões de dólares. Depois temos aqui algumas métricas principais, como o revenue a crescer 92%, e apesar de estarem ainda a reportar net losses, há uma melhoria muito significativa comparada ao antigamente. Uma coisa que eu gostava de deixar era qual é que é o income por parte de todos os segmentos que tem, que são 3, que é o espaço, que é foguetões, conectividade, que é a Starlink, e a inteligência artificial, que está o Grok, que está o X, etc. Podemos ver aqui que o revenue cresceu, sim, houve uma aceleração em todos os segmentos. No entanto, no income continua a ser apenas um segmento profitable, que é o Connectivity da Starlink. Isto para o valor que esta empresa está a ser vendida, e apesar de que realmente são 3 segmentos super interessantes, e a longo prazo eu acredito que todos vão ter sucesso, é muito caro, porque é apenas um que está a ser lucrativo, então é muito arriscado. E eu acho que é mais ou menos isto que eu retirei dos earnings da SpaceX, pois realmente tem algumas coisas interessantes, como o aumento de subscritores da Starlink para 12 milhões,
um average revenue per user de 66, considerando que são os únicos a vender este tipo de serviço. Temos AI revenues a crescer 213%, lá está, continuar a não ser profitable, é verdade, mas é um segmento super interessante e com o futuro, é o segmento para o futuro. SpaceX é uma empresa do futuro, basicamente, assim como podemos comparar com a Tesla, que basicamente são duas empresas que estão a ser precificadas para o que podem fazer e não para o que fazem, e eu acho que, pelo menos no meu caso, não encaixam no meu portfólio nem na minha maneira de investir, mesmo sendo grandes empresas. E é tudo sobre esta Earnings Week, espero que tenham gostado, vemos no próximo vídeo.